Boa noite, família. Boa noite a todos os presentes. Hoje teremos uma entrevista com a mãe da Larissa Manoela, com a Danusa, que para mim vai ser uma das entrevistas mais difíceis de fazer, porque quando temos uma criança envolvida, para mim é muito difícil. E hoje vamos conversar com a Danusa, vamos saber de tudo o que aconteceu, toda a verdade, colocar todos os pingos nos is com relação ao fato bárbaro que vem passando por essa mãe. Ter uma conversa franca, direta, sobre tudo que vem acontecendo. Peço a todos aqui que se atentem aos fatos, tá? Aos fatos que estão sendo narrados e também que não façam críticas a essa mãe que já tem passado por uma situação tão difícil. Vamos ater apenas aos fatos, tá? Eu peço que, como vocês sempre fazem, acolham muito bem a Danusa, a mãe da Larissa, tá? Boa noite, Danusa. Eu sei que a noite não é boa, mas começamos uma conversa assim. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, boa noite. Danusa, antes de começarmos aqui uma entrevista, eu queria que você apresentasse para a gente a Larissa Manoela. Quem é? Quem era a sua filha? Apresenta ela para a gente, por favor. Todo prazer, minha filha. Era uma das crianças mais doces, amada por todos. Minha filha era totalmente o oposto de mim. Eu sou uma pessoa mais fechada. Eu e meu filho, eu tenho um filho de 19 anos também. Nós dois somos duas pessoas fechadas. E minha filha era a alegria da casa, porque ela era faladeira, ela falava muito. E ela trazia novidades da escola. E era o tempo todo. Ela tinha muita amizade, Larissa tinha muita amizade. Larissa conhecia muita gente. Filha, coisa mais, era a coisa mais linda que eu tinha. E, felizmente tiraram isso de mim. A alegria da minha casa, a alegria da vida minha, do meu filho. Os dois eram muito, muito apegados, meu filho, era muito apegado. Ele está sentindo tanto quanto eu. Ele não, ele é fechado, ele é assim igual a mim. Ele não demonstra, mas dá para sentir que ele está sentindo demais. Eu tento só dar conforto a ele. Ele não está aqui perto de mim agora, mas eu tento ligar todo dia, mandar mensagem, tá, dar conforto a ele e falar para ele que eu estou sempre do lado dele. A Larissa não está mais aqui com a gente. Nós dois vamos continuar firmes e juntos. Mas a minha filha era amada demais por todos. Danusa, conta pra gente o que aconteceu no dia 11 de junho e depois no dia 12. Como é que foi o dia 11, um dia anterior ao que aconteceu? O dia anterior, o que aconteceu foi numa quarta-feira. A Larissa ficou com o pai dela até uma. Ela dormiu da terça para quarta com o pai dela. Uhum. Aí na quarta-feira o pai dela falou que ela em casa, ela se arrumou para a escola e foi para a escola. Aí eu cheguei por volta. Eu sempre chego no mesmo horário, por volta de 4h40, 5 horas. Cheguei, fico em casa e ela chega por volta das 6. Quando ela chega da escola, eu já estou em casa. A Uhum. Larissa, a escola é bem próxima de casa, então ela ia e voltava sozinha. Ela ia com as amiguinhas dali mesmo, da onde a gente morava, ia para a escola e voltava. Sozinha não, que ela ia sempre com os amiguinhos. Uhum. Aí quando ela voltou na quarta-feira, eu já estava em casa, a gente ficou por lá mesmo. Ela não quis nesse dia ir brincar com as amigas, não quis brincar lá fora. A gente ficou assistindo um filme. Aí por volta de umas 8 horas o Diego chegou. A gente ficou lá assistindo série, a gente assistiu uma série. Ficamos assistindo série a noite inteira. Ela não quis brincar naquele dia, jantamos, eu fiz comida, a gente jantou, a gente ficou ali assistindo. Aí, por volta ela não queria mais assistir série, aí pediu meu celular. Mãe, dá seu celular. E ela sempre usava meu celular, porque o dela estava quebrado, né? E eu deixava ela. Aí ela pediu a senha. Mãe, me dá a senha do celular. Aí eu falei assim, não, deixa aqui que eu coloco. Aí que começou, né? Aí o Diego queria saber a senha. Eu falei, não, não vou dar minha senha. É individual, cada um com a sua, né? Uhum. Essa privacidade agora, porque ele sempre teve a senha do meu celular. Eu sempre tive a dele e ele sempre teve a minha. Mas
acontecia muita coisa, dele mandar mensagem para amiga minha, mandar mensagem para as pessoas, incomodando, e eu não gosto. Eu mexia no celular dele, mas eu nunca incomodei ninguém. Eu não gostava de incomodar ninguém, entendeu? Porque eu Uhum. vi lá, eu ia falar com ele, mas não costumava incomodar ninguém. Aí, por isso, eu mudei a senha do meu celular. Aí a gente ficou lá até tarde, assistindo, a minha filha com o celular. Aí, por volta de umas 11 horas, ele decidiu ir embora. Saiu chateado, mas não falou nada, não brigou, não discutiu, entendeu? Aí, quando ele chegou na casa dele, da mãe dele, ele mandou a mensagem, só que eu fui ver só no outro dia. E eu fui ver no meu serviço ainda, porque Uhum. eu levanto muito cedo, vou me arrumar, me troco e saio para trabalhar. E minha filha ficou em casa, ela fica dormindo. Uhum. Para falar a verdade, vou voltar um pouquinho, ela costuma ficar, ela sempre ficou com meu filho. Só que o meu filho, nesse dia, ele estava de férias, né? Aí ele foi para casa do tio em Sorocaba. Uhum. Tinha ido na quarta-feira. E o Diego sabia disso, né? O Diego convivia, ele não morava comigo, mas todo dia o Diego estava na minha casa, todo dia. Uhum. Todo dia. Ele só não ia na minha casa quando a gente tinha alguma discussão, aí ele não ia, mas todo dia a rotina era essa, ele estava na minha casa. Como o meu filho viajou, eu não. Geralmente ele ia na minha casa, me buscava e eu dormia na casa dele. Uhum. Como meu filho viajou, eu falei assim: não, agora que meu filho viajou, eu vou ter que ficar aqui com a Larissa. Então você vem pra cá. A gente fica aqui, enquanto ele estiver lá com o tio dele, a gente fica aqui. Porque não posso ir pra lá e deixar minha filha aqui sozinha. Foi isso que a gente conversou. Aí, voltando agora à história do celular, ele ficou chateado e foi embora. Ah, eu vou embora. Eu perguntei. Mas você vai como? Ah, vou a pé. Era, não é um lugar muito longe, mas também é uma distância razoável, né? Dá para ir a pé, mas é um pouco longe. Quanto tempo Aí você ele falou acha, assim, tem mais ou certeza que menos? não quer que eu chame Uber? Eu acho que a pé gasta por volta de uns 20, se for rápido, 20 a 30 minutos. Tá. Ele falou assim, não precisa, eu vou a pé mesmo. Aí Uhum. foi. Aí ele mandou mensagem à noite para mim, eu nem lembro que mensagem era, mas eu só sei que eu fui ver no meu serviço. Era 8 da manhã quando eu fui ver essa mensagem. No outro dia também, ele me ligou, né? Me ligou por volta de 7h40 da, da manhã, só que eu estava no ônibus, eu não atendi. Me mandou mensagem, não vai falar comigo não, mas eu fui ver isso só no meu serviço. Uhum. Aí cheguei no meu serviço e respondi para ele. Respondi, falei com ele normal, ele falou comigo normal o dia inteiro, conversou comigo normal, falou que estava indo trabalhar, me mandou um áudio, ele estava até na rua. Esse áudio ele mandou para mim por volta de 7h pouco da manhã. Ele estava na rua. Estou indo trabalhar, já estou indo para o serviço, né? Ele falou alguma coisa assim, eu não lembro, não recordo o que ele falou, mas ele falou que estava indo trabalhar. Uhum. Serviço. Falei, tá bom. Aí foi, conforme foi passando o dia, ele era dia dos namorados, ele fez um post para mim no Instagram dele, fez uma declaração para mim, aí eu fui lá e repostei. Ele foi conversando comigo por volta do dia inteiro. Ah, meu amor, ele falava eu te amo toda hora, ele tinha costume de fazer isso, de falar eu te amo, falar um monte de coisa para mim. Ele tinha costume. Ele agindo normalmente. Isso era por volta de 8, 9 horas. Ele agindo normalmente. Ele já tinha matado minha filha nesse horário. Ele estava agindo comigo normalmente. Ele fez declaração para mim. Ele foi almoçar na casa dele por volta de 11 horas. Ele mandou mensagem. Ele mandou foto do prato. Ele mandou foto do prato dele para mim. Olha, eu tô comendo aqui na minha mãe. Aí a gente ficou um tempo sem mandar mensagem. Aí, por volta de 3 horas, por aí, ele mandou mensagem de novo. Amor, mandou foto do caminhão, falou assim, ó, eu tô descarregando aqui um colchão e vou montar um guarda-roupa. 3 horas. Uhum. Aí foi a última vez que eu falei com ele. Mas o dia inteiro ele agiu normalmente como se não. E aí, e quando
Quando você chegou em casa, como é que foi? Cheguei em casa, eu primeiro passei no mercado, comprei uma coisa que minha filha gosta e, e subi a escada. Aí eu olhei assim, a janela, geralmente a minha janela fica aberta. Eu olhei assim e falei, ué, a janela tá fechada. Mas também passei despercebido. Aí subi, entrei, abri a porta, coloquei as coisas em cima do armário e peguei minha bolsa e fui direto pro quarto e coloquei a bolsa em cima do balde. Aí fui direto abrir a janela. Aí que eu me deparei com a minha filha no chão. A princípio, eu fiquei muito assustada e achei que ela tinha se machucado, porque ela estava coberta. Aí levantei a coberta. Aí que eu vi que minha filha tinha um buraco enorme e estava com os olhos abertos. Aí que eu vi que minha filha não tinha mais vida. Aí saí gritando com os vizinhos, pedindo socorro para ajudar minha filha. E a partir desse momento foi a pior coisa da minha vida. Foi a pior sensação, a pior. Eu não sei nem explicar o que eu senti naquele momento. Foi uma coisa terrível. E eu não conseguia imaginar outra coisa. Eu não conseguia imaginar em nada. Eu só pensava por que fizeram isso com a minha filha? Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu gritava, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu nunca briguei com ninguém. Eu não tenho desavença com ninguém. Como é que faz isso com a minha filha aqui no meio de tanta gente? Todo mundo conhecido. Porque lá todo mundo era conhecido. E eu fiquei indignada. Por que fizeram isso com a minha filha? Ninguém escutou durante o dia. E, e foi aquele. Aí liguei pro tio, consegui ligar pro. Pedi pro pessoal lá. Falei, liga pra tal pessoa, que era pro tio da minha filha, e porque meu filho tava com ele. Eu queria falar com meu filho, pra ele Uhum, vir me ajudar. uhum, E não atendia, liguei para ele também, meu filho também não atendia. Aí liguei para minha cunhada, para minha ex-cunhada, ela foi a única que atendeu. Aí eu falei, vem para cá, mataram a minha filha, mataram a minha filha, mataram a minha filha. E ela ficou desesperada também. Aí liguei para minha irmã, falei, Lu, vem para cá, mataram a minha filha. E ela também, aí eles saíram daqui do interior e foram tudo para lá e acho que foi a quinta ou quarta pessoa, liguei pro Diego. Falei, Diego, mataram a minha filha. Aí o povo me pergunta, qual que foi a reação dele? Gente, eu tava num momento de desespero, eu não vi a reação de ninguém. Eu não vi a reação de ninguém, eu não tive tempo para ficar prestando atenção na reação de ninguém. Ele veio, ele foi a única pessoa que subiu, ele ficou comigo lá, a vizinha estava indo me acompanhar até a delegacia, aí ele falou assim, não, eu vou com ela. Ele foi comigo até a delegacia, falando, me dando força, falando que estava comigo, que me amava, que estava comigo, que a gente ia encontrar essa pessoa que fez isso com a Larissa, o tempo todo. Aí a gente ficou lá na delegacia, o delegado tomou o meu depoimento, aí na hora que a gente estava saindo, os policiais tomou o depoimento dele, né, também, e voltamos para cá. E foi aquele desespero. Eu não pensei, não estava pensando, jamais na minha vida eu ia pensar, imaginar que seria o Diego. Esse, Nunca na minha vida. O eu, cara que eu pus na minha casa, o cara que. há quanto tempo você estava com o Diego? Com o Diego eu estava há 11 meses. Um, É, pode falar. 11 meses você estava com ele. sim. Tá. O pessoal joga muito. Por que você leva. Tá cortando um pouco. Já voltou, já voltou. Pode continuar. A sua internet está um pouco instável. Mas já voltou, pode continuar. Sim, então. É que o pessoal vem jogando muito, porque acharam que eu estava a favor dele, porque eu não falava nada. Gente, jamais eu ia imaginar que a pessoa que convivia comigo, com meus filhos, eu tenho dois filhos, era a Larissa e o meu filho de 19 anos. Ele convivia todos os dias com a gente. Uma pessoa não vai imaginar que essa pessoa vai fazer um mal tão grande desse
com seu filho, não vai imaginar uma coisa dessa. Eu tava sem. As pessoas falavam comigo, essa mãe não. Sabe, os comentários que tem. Sim. Essa mãe não colocou um homem dentro de casa. Eu tava. Sim, eu tava separada. Eu vivi 16 anos com o pai do Vinícius e da Larissa, 16 anos. Eu tava quase 5 anos separada dele. O Diego, eu tenho 2 filhos. Eu tinha a Larissa e meu filho de 19 anos. O Diego, eu não era uma pessoa de levar ninguém na minha casa. Volta e meia ia uma amiga ou outra, mas homem na minha casa não entrava. O Diego foi o primeiro cara que entrou na minha casa. Eu não era uma mãe que ficava levando, fazendo festa na minha casa. Os vizinhos lá sabem, a dona da casa sabe, a evangélica a dona da casa. Eu não era uma mãe que ficava levando homens para minha casa. Como comentava também que eu levava minha filha para balada, minha filha nunca foi na balada na vida. Gente, ela estava comigo no sábado anterior, num lugar muito conhecido de Barueri, Posto do Líbano. Vai criança, vai bebê, vai casal, vai adulto, vai jovem, vai tudo quanto é tipo de gente. Era um lugar para comer, gente, não é uma balada. Todo mundo conhece esse lugar em Barueri. O Danusa, Então, uma tudo falar que eu levei minha filha pra balada, que eu levava minha filha pra balada. Eu tinha um filho de 19 anos. Danusa, eu entendo sua raiva, mas Oi. eu preciso entender alguns pontos que só você pode responder, tá bom? Sobre a desconfiança da polícia, da faca. Quem levou essa faca? Aonde essa faca estava de verdade? Então, essa faca ficava em cima do armário. Essa faca era para uso doméstico. O Diego que levou essa faca para casa, e eu vim da Bahia e trouxe umas carnes lá da Bahia. Que eu matou um porco, aí eu trouxe umas carnes lá da Bahia, e como eu não tinha faca boa para corte, aí ele trouxe essa faca. E essa faca ficava sempre em cima do armário, sempre. Ela nunca saía de lá. Ela foi usada só o dia que trouxe essas carnes aí. Uhum. Ele cortou e guardou na geladeira. Ficava lá em cima, nunca foi mexida. Aí depois do acontecido que enterrou minha filha, no domingo, meu filho foi na casa pegar algumas pertences, né, meu e dele, roupa, objetos pessoais. E a primeira coisa que ele olhou em cima do armário, que meu filho é altão, tem quase 2 metros, ele falou: mãe, a faca não estava lá. A faca não estava lá. Aí na minha cabeça já veio assim, como que sumiu essa faca daí? Essa faca sempre ficou aí. Nem nesse momento Aí, você desconfiou do Diego. sim, nesse momento eu desconfiei do Diego. Tanto é que na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz de manhã foi ir para a delegacia, falar dessa faca. Cheguei lá na delegacia e falei com o delegado: delegado, meu filho foi em casa buscar umas coisas, pessoal, umas roupas, e a gente tinha uma faca em cima do armário e essa faca não está mais lá, essa faca desapareceu. E também falei, né, porque ele foi no depoimento dele, ele falou que morava com a mãe dele. Realmente ele estava morando com a mãe dele, mas ele morava de aluguel. E as coisas dele ainda estavam na outra casa. Aí eu perguntei pro delegado: delegado, você tem esse endereço? Esse aqui é o endereço que o Diego morava. O delegado falou: não, a gente não está sabendo desse endereço. Aí o delegado, no mesmo momento, foi lá, na casa. Aí que o delegado achou aquela carta, aquele bilhete. O delegado trouxe para mim: você tem conhecimento desse bilhete? Eu falei: não, eu nunca vi esse bilhete. Eu dormi na casa do Diego de terça para quarta e eu não vi esse bilhete. Entendi. Danusa, é um ponto que eu preciso te alertar, tá? A gente vai continuar falando disso, mas eu preciso te alertar até que você veja com o seu advogado. Nós temos aqui muitas, eu não estou julgando se são certas ou erradas, tá? Mas a gente tem leis hoje que às vezes prejudicam mulheres que precisam trabalhar fora, ou homens que precisam trabalhar fora, porque essas leis falam que se você deixar um menor sozinho, você está cometendo um ato de crime,
tá? E esse dia, eu entendo que você tem que sair para trabalhar, para botar o sustento na sua casa, pagar o seu aluguel, e você é penalizada por muitas vezes não ter uma escola pública de integral para deixar sua filha. Mas a lei é uma lei que está lá, está clara, se que acontece isso. Eu tenho que falar isso para te alertar, tá? No ato que a sua filha ficou sozinha naquele dia, eu sei que vão ter pessoas que vão falar isso com você. Isso provavelmente o delegado vai falar isso com você, porque a Uhum. lei deixa claro sobre o abandono de capaz. Isso é um fato. E eu sei, não sei se o seu advogado já conversou com você sobre isso ou não, mas é bom você conversar com ele, com o delegado. E diante desse cenário, pelo que eu entendi, foi a primeira vez que a sua filha ficou sozinha na casa, né? A primeira vez, porque meu filho, ele trabalhava, ele saía para trabalhar às 4 da tarde e chegava às 11 da noite, 10 e pouco, 10h40, 11 horas. E minha filha já estava na escola, ela vai para a escola, ela entra na escola 1 hora, então a escola é tão perto que ela sai 15 para 1 de casa. Aí Hum, ela vai para a escola e quando ela volta, 6 da tarde, eu já estou em casa. entendi. Essa foi a única vez que a minha filha ficou sozinha. A única vez. E o Diego se aproveitou em saber que a criança estava sozinha em casa e fez o que fez. É, eu, por isso que eu te falei. Vão te perguntar sobre isso. Ah, a menina ficou sozinha. Pela necessidade, você deixou ela em casa sozinha. Pela necessidade. Assim como milhões de mulheres deixam seus filhos para poder trabalhar, porque não tem com quem deixar, não tem uma creche pública. Porque ou você sai para trabalhar e bota o sustento na casa, paga aluguel, paga comida, ou você cuida do seu filho. Mas no momento que você sai e a criança fica sozinha, eu não estou colocando que é certo ou errado essa lei, tá? Mas que ela existe. Você ficou ali dentro de uma tipificação, que é o abandono. Isso com certeza vão falar. Mas não é porque você queira, eu entendo isso, é pela necessidade. E o ponto que muitas pessoas não entendem, e aí te julgam, que eu vou te falar, porque a Denusa defendeu o Diego. Não, você só não desconfiava dele em determinado momento, porque era a Não, pessoa que estava do seu lado. de forma alguma. Eu agora consigo entender. Denusa, você hoje tem noção do que aconteceu? Tá cortando um pouco. É, tenta mexer no microfone. Tenta mexer um pouquinho no microfone. Isso. Para melhorar. Só mexer só no microfone só. É, Adenusa, você hoje tem noção do que realmente aconteceu com você e com a sua filha? Hoje, pra mim, eu não parei ainda pra. Eu ainda tô em choque, pra falar a verdade. Eu tô em choque, eu não consegui parar pra analisar tudo o que aconteceu. Pra mim, eu ainda vou ter minha filha de volta. Eu não sei, eu não consegui acreditar que eu nunca mais vou ter minha filha. Eu ainda tô em choque. Ainda tô Você, em choque. você está num estado hoje que nós chamamos de negação, tá? Por isso que Uhum. muitas pessoas te julgam. Por isso que as pessoas falam, ela não mostra sorrir, ela não mostra tristeza, ela não mostra. Na verdade, você não mostra nada, porque você não tem nada para mostrar. Porque você nem. Acho que Não nesse tem momento nada pra agora. mostrar. Nesse momento agora, você tá sem saber o que é realmente. O meu sentimento, tá? É que você ainda não sabe o que aconteceu. Eu acho que você, depois do susto que você teve ao chegar na sua casa, ver sua filha enrolada em um cobertor manchado de sangue e depois desenrolar e ver os olhos dela sem vida, eu acho que você ainda não teve E ainda a verdade. essa cena, ela não sai da minha cabeça. Eu sei.
Mas e também tem outro ponto, né? Assim como eu me considero um pouquinho diferente porque eu quero ver o lado humano, mas toda a imprensa está atrás de você, querendo falar com você, querendo entender. E eu sei como é que é, porque um sentimento de saber o que aconteceu. E isso daí não deixa você viver o seu luto. Você ainda não viveu o luto, você não sabe o que é um luto ainda. Esse é o meu sentimento. Por isso que eu, Não sei. por isso Eu que não eu tive nem tempo para isso. Exato, é o que eu tô vendo. É o que eu tô vendo. Tô vendo uma pessoa perdida, sem saber o que fazer, sem saber o que realmente está acontecendo, e que uma hora vai cair. Vai cair no choro, vai cair na lágrima, porque você agora está anestesiado. Você está no estado assim, não, Sim, eu me sinto assim. com certeza você está pensando assim, ah, daqui a pouco eu vou ver minha filha, daqui a pouco eu vou ver minha filha, isso é um sonho, daqui a pouco eu vou ver ela. Eu acho que você não aceitou ainda. Sim. Mas Não, de forma alguma, não aceitei. eu vejo casos assim, eu já vi casos dessa forma que mães também não aceitam, entendeu? Acham que aquilo ali não é verdade, que vai acordar no sonho, que aquilo ali é um pesadelo. E eu vejo que você tá assim. Eu vejo que você é uma mulher que está suprimindo todos os seus sentimentos para não ter que sofrer. É isso que eu tô vendo agora. É isso que eu tô vendo, uma pessoa que está suprimindo. Eu vou fazer mais algumas perguntas que vão, se você vai entender agora. Muitas pessoas falaram e até colocaram em matéria que a sua filha, que é a Larissa, ela tinha o aspecto autista. Isso é verdade? Não, não acredito. Não, ela era uma criança, assim, muito alegre, falante, mas não, é da família do pai dela, a minha família não, mas a família do pai dela é assim, uma família falante, fala alto, extrovertida, Então, mas eu nunca percebi isso na minha filha, não. não, então ela não tem ela não tem nenhum diagnóstico de autismo, né? Não, 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 minha filha perfeito. era muito falante, extrovertida, falava com todo mundo, simpática. Ela conheceu muita gente, minha filha. Eu entendo. O que você, o que você acha, tá? Porque de certeza só o Diego, mas o que você acha que motivou o Diego a cometer esse crime? Essa pergunta eu me faço todo o dia. Todo dia eu me faço essa pergunta. Por que que ele fez isso com a minha filha? E o que vem na sua Essa cabeça? pergunta eu me faço todo dia. Porque eu não sei o motivo que ele poderia fazer fez essa atrocidade tão grande com a minha filha. Eu não sei o motivo. Essa pergunta eu queria que ele me respondesse, porque eu fui lá na delegacia no dia que ele confessou, para me ouvir da boca dele por quê. Não deixaram eu entrar na sala que ele estava. Não, não deixaram. Mas eu fui na delegacia exatamente para isso, para me saber o porquê que ele fez isso com a minha filha. E alguns vizinhos seus me falaram que às vezes iam carros de polícia aí. Era por conta do Diego ou por conta do seu ex-marido? Não, no começo, quando eu mudei para lá, há quase 5 anos atrás, eu tenho medida protetiva. Aham. A polícia ia lá por conta disso, Ah, por causa da minha medida protetiva que eu fiz contra o pai da Larissa e do meu filho. uhum, Não, não tinha nada a ver com. entendi. Foi quando eu mudei para lá. Eu tinha medida protetiva, eu saí da casa, saí com meus 2 filhos, meu filho ainda era de menor, tinha 17 anos, saí e fui morar sozinha. Aí, por conta disso, de ameaças, não sei o quê, aí eu fui lá e fiz a medida protetiva. Aí a polícia sempre ia lá na minha casa, Tá. E de você, domingo, para fazer a visita para mim, né? Saber se eu estava bem, mas era por conta disso. entendi. E você falou do pai da Larissa. E todo mundo fala que ele não ajudava você em nada. Isso é verdade? Não, verdade.
Quando eu decidi sair da casa para sair com meus dois filhos acompanhou eu, me acompanhou. Meu filho veio trabalhar com 18 anos, porque eu preferia ele lá cuidando da minha filha, para não dizer que eu era uma mãe que deixava a minha filha abandonada sozinha. Uhum. Ele foi trabalhar com 18 anos. Ele começou a trabalhar com 18 anos, que foi eu que arrumei esse serviço para ele, que ele está até hoje. Por conta de eu preferi que ele ficasse com ela, ele que levava ela para a escola e buscava, para ela não ficar sozinha. Quando eu me separei, né? E eu Uhum. trabalhava de segunda a segunda-feira, para não faltar nada para meus filhos. Eu não tinha muito tempo com eles, mas faltar nada para meus filhos não faltava. Eu tenho um filho de 19 anos, ele começou a trabalhar com 18 anos. Eu nunca pedi para ele me ajudar, porque eu preferia ele lá cuidando dela, que é alguém da família, do que eu deixar ela em qualquer lugar ou então deixar ela sozinha. Sempre foi assim. Entendi. Isso ninguém pode falar de mim, e principalmente o pai, que nunca ajudou em nada. Ele nunca deu pensão, nada, né? De volta e meia ele dava alguma coisa lá e cá, mas nunca foi assim, dá certinho. Mas de vez em quando ele dava, passava uns meses, quando eu trabalhava dava alguma coisa, mas era assim. E como é que era a relação do Diego com a Larissa? A Larissa tinha muito ciúme dele, mas era uma relação estável, não era um amor para lá e para cá, mas era uma relação estável. Ele nunca, tipo, brigou com ela, xingava ela, essas coisas ele não fazia. Mas ele, às vezes ele falava para mim assim, você tem que dar educação para essa menina é muito mal educada, ela responde. Ela era um pouco respondona, principalmente quando ele chegava em casa, ela tinha muito ciúme. Mas não era, mas brincava, a gente assistia filme junto, a gente saía para passear junto, entendeu? Era uma relação estável, não era uma coisa assim de brigas, não. E o Diego, ele falou ali na sede policial, que eu acredito que seja mentira, que quando ele chegou na casa, porque ele não, nem poderia, nem deveria ter ido na casa, primeiro ponto. Mas quando ele chegou na casa, que viu sua filha, que sua filha teria xingado ele. Você acredita nessa cena da sua filha acordando e já xingando ele? De forma alguma. Isso daí é totalmente mentira dele. Isso aí eu não acredito nisso. Nessa versão dele eu não acredito. De jeito nenhum. E outro ponto, Danusa, o crime ter sido cometido não só por conta da data, né, da facilidade dela estar em casa, mas também no dia 12 de junho, você acha... Sai um pouco aqui. Pode virar em pé, pode deixar em pé se ficar melhor, tá? Pode deixar em pé. Tá me ouvindo? Ao vivo é isso, gente. Às vezes acontece um travamento, tá? Vamos guardar aqui. Vamos aguardar a Danusa voltar, tá? Já deve estar voltando. A internet às vezes dá desses problemas. G... Clube Pajero 4. Marconde abandonou o caso Vitória. Não abandonei, não. É só que não tem novidade. Eu trouxe a última novidade lá com a dona Edna. Mas não abandonei, não. Ontem mesmo eu falei pro seu Carlos. Ontem mesmo eu falei pro seu Carlos. Não abandonei, não. Só que, se não tem novidade, eu não posso fazer nada, né? No caso da Vitória. Vamos aguardar aqui a Danusa voltar. Pronto, voltou, Danusa. Desculpa, saiu um pouco da tela. Voltou agora. Não, sem problemas. Eu estava te perguntando, Danusa, como é que era a relação dos dois. Você falou que era uma relação boa, uma relação tranquila. E do xingamento, que se disse que é mentira dele, que ele ela não teria xingado ele de forma alguma. Mas, Sim. Essa versão dele aí que ele deu, eu não acredito. e
você também nem desconfia por que ele faria isso, porque o fato é, ele entrou, ele foi direto para sua casa, somente entrou, cometeu o crime e saiu. Ele só foi para fazer isso, ele não foi para fazer outra coisa. O tempo que ele levou foi só para fazer o crime. Ele não entrou para mais nada. E pelo que você me disse, a briga, discussão que teve no dia anterior não foi uma coisa grave, foi uma coisa boba, né? Então, ele foi da minha casa. Então, foi por coisa boba. É isso que não entra na minha cabeça. Por que ele faria uma coisa tão terrível desse jeito com a minha filha? Foi uma coisa cruel demais. Eu não tenho um motivo para ele fazer uma coisa, uma crueldade tão grande dessa, a não ser uma pessoa doente ou psicopata, sei lá, eu não sei. O que que você espera da justiça, Danusa, agora, nesse momento? Agora eu espero que ele pague pelo que ele fez. Eu acho que, eu acho que, na minha opinião, a cadeia é pouco para ele. Foi muita crueldade que ele fez com a minha filha, sem um motivo assim. Eu não sei explicar o sentimento que eu tenho por ele agora. Eu não consigo sentir nada pelaquela pessoa. É um desprezo, assim, porque é uma pessoa que convivia com a gente, com a minha filha, eu convivia com o filho dele, é uma coisa sem explicação. Eu tento buscar coisa de longe para saber por que, o motivo, a motivação dele ter feito essa, essa coisa tão terrível desse jeito e eu não consigo achar explicação, eu não consigo achar resposta. Não Eu tem não consigo resposta. ter resposta. Não tem resposta. Não tem. Isso nunca vai ter resposta. Qual o motivo de alguém tirar a vida de uma criança de 10 anos? Não existe, não tem resposta. Realmente não tem. Mas, e você, Danusa? Como é que você está se sentindo? Você se sente culpada por alguma coisa? Você se sente. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo culpada por eu ter esperado tanto tempo, né? Eu fui casada por 16 anos, eu esperei por quase 5 anos para pôr alguém na minha casa. E olha o tipo de pessoa que eu escolhi para minha casa. Esse a maior culpa que eu tenho. Eu ter levado uma pessoa, eu jamais eu ia imaginar que ele ia fazer uma coisa dessa, mas eu levei essa pessoa para minha casa, entendeu? E eu acho que eu vou ficar sentindo culpada pro resto da vida por uma coisa dessa. Eu estou te escutando. A câmera que Tá desligou. escutado? Ah, tá. É só apertar o botãozinho da câmera que volta. Pronto, Ah, voltou. voltou. É, eu, eu queria. Você está em tratamento agora, psicológico, não tá? Sim, tem uma pessoa muito boa que está me ajudando, graças a Deus. Está me Você, ajudando bastante a passar por isso, porque eu você, tava, não tava conseguindo mais, tava parada, não tava conseguindo fazer mais nada. Com aquela angústia dentro de mim, aquele sentimento de culpa e de não saber o que fazer, perdida. E agora tem uma pessoa me ajudando, graças a Deus. você, você já conseguiu chorar? Ah, eu chorei bastante. Quando eu vi minha filha, toda vez que eu vejo alguma coisa da minha filha, que eu vou pegar alguma coisa que eu vejo, eu não consigo mais, tipo, minha filha amava comer estrogonofe. Eu não consigo comer estrogonofe. Eu não consigo comer uma coisa que minha filha amava. Eu nunca mais eu vou conseguir fazer isso. Minha filha amava ovo. Eu acho que eu nunca vou conseguir comer ovo. Minha filha era apaixonada por ovo. Nós duas éramos apaixonadas por ovo. A gente comia ovo todo dia. A gente fazia outra mistura, mas a gente tinha que ter um ovo. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir comer ovo. As coisas que ela gostava, assim, eu não vou conseguir fazer. É, Não tenho mais motivação para isso.
Pelo que você me fala, você nunca teve medo do Diego fazer qualquer coisa na sua casa, né? Nunca, nunca tive medo do Diego. Ele tem um filho de 6 anos, o filho dele vinha, almoçava no domingo. Quando ele pegava o filho no domingo, que ele pegava de 15 em 15, ele almoçava em casa com a minha filha, brincava com a minha filha. A gente saía junto com o filho dele. Jamais eu ia imaginar que ele ia fazer isso com a minha filha. Eu acho que jamais, assim, os conhecidos mais próximos que saíam com a gente, amigo de casal, nem eles acreditavam que seria o Diego, nem eles acreditavam, eles estavam como eu no início. Ninguém estava acreditando nisso. E, a- Ninguém ali, amigos mais próximos de casal. e por conta do que aconteceu com a sua filha, veio outra pessoa denunciando o Diego, não sei se você sabe. Uhum, eu fiquei sabendo, sim, eu estava no dia na delegacia, viu? Toda aquela turbulência lá eu estava ouvindo. Eu estava numa sala, mas eu consegui ouvir o pessoal comentando. E você, por um acaso, desconfia ou acha ou desconfiou que o Diego tivesse olhado para sua filha com outro olhar? Não, eu nunca desconfiei que ele olhou para minha filha com outro olhar. Complicado demais. Quer dizer, ele te enganou completamente, né? Sim, tanto é que ele fez tudo aquilo no dia dos. Ele já tinha matado minha filha. Ele fazendo toda aquela declaração para mim, como que é uma pessoa dessa? O- É uma pessoa muito fria, não sei que tipo de nome que te dá para uma pessoa desse jeito. Falando normalmente comigo, me fazendo declaração, a gente combinando de sair à noite. Não, não dá para acreditar. Fizemos uma entrevista com uma mãe que, ao meu ver, necessita muito de ajuda psicológica, terapêutica e até psiquiátrica, que está completamente perdida. E vou dizer melhor, talvez até fora da realidade. Quem tirou a vida da Larissa foi o Diego. Quem cometeu os ferimentos foi o Diego. Ele sim é o verdadeiro monstro dessa história. É isso. Mas eu vou continuar mantendo a minha coerência nesse caso, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se ele permitir e quiser. E muito, muito obrigado mesmo pelo superchat daqui, porque eu não consigo ler o superchat enquanto estou falando. Na descrição do vídeo tem a vaquinha pelo Theo, tá? Na descrição do vídeo tem a vaquinha pelo Theo, que é uma criança autista com TOD, e vocês vão ver ali na descrição da vaquinha com que vocês podem ajudar. Eu vou falar bastante sobre isso. O Theo é o filho da Marcele, nossa amiga aqui do canal. Então, quem puder ali dar uma olhada na vaquinha, e se puder ajudar, ajude. Seja compartilhando a vaquinha, seja mandando em grupos de WhatsApp, chegando o maior número de pessoas, e cada um contribuindo com um pouquinho, que não faça falta, vai somar muito na vida do Theo. E vai fazer uma diferença enorme para as consultas médicas dele, para tudo que ele precisa, tá? É isso. Muito, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se ele assim permitir e quiser.